Cirurgia feita, implante mais ou menos no lugar. E agora, o que é que vem? Guilherme não está falando. A culpa é sua. Mãe, o Guilherme está atrasado. Atrasado? Eu costumo dizer que esse foi meu segundo luto. Foi quando eu realmente caí. Olá, bem-vindo novamente no meu canal. Me chamo Sabine Chad. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos em que eu conto a nossa história, minha e do Guilherme, desde a gravidez até os dias de hoje. Então, esse é o quarto vídeo, porém ele é a segunda parte sobre o implante coclear. Semana passada eu compartilhei com vocês a cirurgia do implante coclear, a questão do aparelho ser grande, que não parava na orelha do Guilherme, como a gente conseguiu resolver esse problema e algumas outras coisas. Hoje eu vou falar em outro aspecto, a questão da oralização e a questão de fono após o implante. Eu queria rapidamente passar dois recados para vocês. Uma é para falar que tudo que eu compartilho aqui para vocês já foi falado tanto para o médico quanto para fono. O outro ponto é que quando vocês forem assistir o vídeo ou quando vocês quiserem compartilhar o vídeo, vocês compartilharem daqui do YouTube. Começou a correria desenfreada pela oralização, audição e tudo mais que a gente achava que o Guilherme tinha que ter. Uma coisa eu garanto, não foi economizado um esforço para a oralização do Guilherme. O Guilherme começou a fazer fono desde os 3 meses e meio, quase 4 meses de idade. Depois que ele colocou o implante, 4 dias da semana era dedicado à oralização do Guilherme. Ele passava pela fono da programação, ele passava 2 vezes por semana pela fono da terapia, ele passava 1 vez por semana com a madrinha dele, que é fono também, e 1 vez por semana no espaço escuta. Além de todo o trabalho de fono fora de casa, ainda tinha um trabalho dentro de casa. Eu passei exatamente 1 ano e meio nessa busca pela oralização, acompanhando ali, de perto, etapa por etapa do Guilherme. Claro que ele teve um ganho, e ele teve até um bom ganho. O Guilherme, sem aparelho nenhum, ele escuta acima de 90 dBs. Ele teve uma evolução e acabou estacionando. Enquanto isso, fono. E as primeiras palavrinhas, Guilherme aprendeu a falar mamá, Guilherme aprendeu a falar papá, e não muito mais que isso. A família toda ansiosa, os amigos ansiosos, nós ansiosos pela tão esperada oralização e audição do Guilherme. Guilherme tinha má formação, ok. Mas a partir do momento que o médico conseguiu colocar os 22 eletrodos naquela cóclea tão mal formada, eu vou dizer que a expectativa ficou lá em cima. Nesse meio todo, várias coisas aconteceram. Algumas coisas acabaram me deixando chateada, deixou meu esposo chateado e nós resolvemos em comum acordo trocar a fono da programação. O Dr. Rubens já sabia a nossa insatisfação, chegamos um dia nessa fono e pontuamos tudo que nós ficamos insatisfeitos. Para mim, a troca de fono acabou sendo um procedimento normal, mas eu não sei, eu acho que é aí que as coisas começaram a não dar muito certo. O Dr. Rubens sempre teve muito cuidado em relação à má formação do Guilherme, e ele sempre falava para mim: vai com calma, o Guilherme não é igual às outras crianças, não dá para comparar o Guilherme com outros usuários de implante coclear, porque ele tem uma má formação. Em casa começou um verdadeiro inferno. Chegou um momento que nada acontecia, nada evoluía, ficou tudo estacionado, tudo na mesma. E eu ia pra fono, eu questionava, eu falava. A cobrança em cima de mim era imensurável. Marido falava que a culpa era minha, eu falava que a culpa era do aparelho, e a culpa era da fono, a culpa era do médico. A única coisa que eu me perguntava é: o que eu estou fazendo de errado? Por muitas vezes eu acreditei que a culpa era minha, por muitas vezes eu me senti uma péssima mãe. Fora que
o Guilherme não é meu único filho. Ficava na pressão de cuidar do Guilherme, na pressão de cuidar dos outros filhos. Eu nem sei dizer o que eu sofri nessa época. Era um tal de acusação pra lá, acusação pra cá. Minha casa virou um verdadeiro campo de batalha. Vamos achar quem é o culpado de tudo isso. E aí é claro que nessas horas a culpa é de quem? A culpa é da mãe, é claro. Se dá certo, o louvor é de todos. Se dá errado, a culpa é da mãe. Na busca de quem tem a culpa, na busca de onde está o erro, fui novamente no Dr. Rubens, contei. Guilherme estacionou, Guilherme não está evoluindo. O que nós vamos fazer? Vamos ver se está tudo certo lá dentro. Saí do consultório com pedido de tomografia, raio-x. Quem sabe a parte interna saiu do lugar. Afinal de contas, o Guilherme tem uma má formação. Pode ser que os eletrodos saíram do lugar, enfim. Vamos fazer exame e vamos ver o que está acontecendo lá dentro. A prova maior de que eu estava totalmente atenta a toda a evolução do Guilherme, quem sugeriu, quem pediu, quem foi atrás dessa questão toda do Guilherme não estar evoluindo, fui eu. Eu percebi, eu pedi para o médico alguma posição, foi aí que ele fez esse pedido dos exames. Graças ao meu olhar atento, é que eu passei novamente no médico e ele fez o pedido desses exames e sim, nós vimos que estava tudo ok com a cóclea dele. Aqui. Chega o dia de passar com a fono, para falar que estava tudo ok com o exame, fazer novo mapa. Cada vez que eu ia para a fono, tinha um relatório para preencher. A criança consegue diferenciar a voz masculina e feminina? Se você chama pelo nome, a criança responde? E o questionário do Guilherme era sempre quase tudo negativo, ou que eu não sabia dizer, porque realmente tinha coisas que eu não sabia dizer se ele sabia ou não sabia. Depois de preencher esse relatório, depois do Guilherme fazer uma audiometria, a fono me chama para conversar, para falar que o Guilherme estava atrasado. Mãe, o Guilherme está atrasado. Como assim o Guilherme está atrasado? Baseado em quê? A fono me fala isso. Aliás, isso é uma das coisas que eu questiono e muito. O Guilherme não tem uma má formação super importante? Tem. Então, por que o relatório do Guilherme é igual ao relatório de todas as crianças que usam implante coclear? Isso é uma coisa que, sinceramente, eu não sei responder e é uma das coisas que eu sempre questionei. O que eu sei é que por aquele relatório, o Guilherme estava atrasado. Os sons graves, ok, o Guilherme conseguia até ouvir bem. Quando chegava no som agudo, o Guilherme já não respondia bem. Aí ela mostrou novamente a banana da fala e mostrou ali naquela banana o que o Guilherme conseguia ouvir e o que o Guilherme não conseguia ouvir. Quando a fono fala que o Guilherme conseguia ouvir bem os graves e não muito bem os agudos, a madrinha do Guilherme vira para a fono e fala: isso eu já reparei, realmente o Guilherme não ouve bem os agudos, ele responde bem melhor para os graves. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, será que a má formação do Guilherme não influencia? E aí vem um momento de total espanto. Má formação? Sim, má formação, aquela lá que o Guilherme nasceu, sabe? A fono em questão ficou admirada com a pergunta da madrinha do Guilherme. O Guilherme tem uma má formação, como assim você não sabia? Mais uma decepção, mais um balde de água fria. Como assim a fono que estava há 1 ano praticamente com ele, não sabia que o Guilherme tinha uma má formação? Estávamos nas férias de julho, o Guilherme já tinha 2 anos e meio, estava combinado de eu sair da fono e ir direto para o colégio do Giovanni, colégio de ouvinte, para fazer a matrícula do Gui. Ele ia entrar no mini maternal. Muitas consoantes, muitas vogais o Guilherme não ia conseguir pegar. E aí a recomendação que ela me deu foi que o Guilherme tivesse um apoio em Libras. Apoio em Libras? Isso existe? Marquei o Dr. Rubens imediatamente. Lógico que depois disso eu nunca mais coloquei meu pé ali naquele consultório. E olha que não era de graça não.
A gente pagava e pagava caro por esse serviço. Alguns dias depois nós passamos lá, eu vomitei tudo isso para ele. Aí nós tivemos carta branca para procurar uma fono sem ser da equipe. Quem tem filho com implante coclear, quem já passou por esse processo, sabe que você faz o implante com uma equipe, as fonos têm que ser com aquela equipe, enfim, tem toda uma burocracia em questão de equipe. Eu acho que eu nem preciso falar mais nada. Só o fato de eu ter carta branca para procurar outra fono mostra que alguma coisa ali estava bem errada. Parecia inacreditável. Às vezes eu tinha a sensação que eu estava num pesadelo e que eu ia acordar e que ia estar tudo bem, porque eram umas coisas que aconteciam assim que não tinha explicação. O Dr. Rubens sempre teve uma preocupação enorme em relação à má formação do Guilherme. Ele cumpriu o papel dele com louvor, ele conseguiu colocar os 22 eletrodos, mas quando chega na parte da fono, olha, para mim foi uma decepção. E eu só tô compartilhando isso aqui porque tudo isso foi falado pro Dr. Rubens, foi falado diretamente para a fono. Eu costumo dizer que esse foi meu segundo luto. Foi quando eu realmente caí. Eu lembro que eu fiquei uma semana sem sair de casa. Uma semana chorando. Uma semana com ódio mortal. Esse baque foi tão ou maior do que quando eu descobri que o Guilherme era surdo. Toda a pressão, toda a questão de levar o Guilherme várias vezes por semana. Faz exercício em casa, leva pra fono. Veio tudo isso na minha cabeça. E eu fiquei pensando, o que eu fiquei fazendo durante esse 1 ano e meio? Para que serviu tudo isso? Era como se eu estivesse tirando leite de pedra. O Guilherme não ia evoluir. Por quê? A formação não era para ele. Nesse rolo todo acaba entrando outras questões que quando eu dou alguma palestra eu falo bastante, que é essa questão do olhar o paciente. E eu achava que cada paciente era olhado unicamente para ele, mas às vezes eu acho que acaba passando. E nem sempre é assim, infelizmente. Olha só quanta coisa que o implante acaba envolvendo. Não é só a audição. O implante envolve muito mais que isso. Ele mexe com expectativas, ele mexe com uma família inteira. Então isso é muito sério. Eu acho que a questão do implante é muito séria. Ele mexe com toda a família. E com tudo que envolve a criança. Depois dessa notícia de que o Guilherme era atrasado, é que a Libras entra na nossa vida. Agora chega, agora vai ser do meu jeito. É Libras que ele precisa, é Libras que ele vai ter. Uma coisa eu já adianto, o resultado dessa mudança tá literalmente na minha pele. Tá aqui, ó. Se eu pudesse resumir o que é a Libras na minha vida e na vida do Guilherme, é isso aqui. É muito amor. Ufa! Quanta coisa, né? Quando eu começo a compartilhar as coisas pra vocês e voltar nessas histórias, eu percebo quanta coisa eu já passei. Quantas emoções, quantas angústias. Eu, às vezes, me surpreendo com a minha própria história. As coisas só começam a melhorar quando a comunicação realmente, de fato, começa a acontecer. Graças a Deus esse momento chega e tudo começa a ficar melhor. A nossa entrada para Libras, o conhecimento da comunidade surda e tudo mais, eu conto para vocês semana que vem. Um beijo e até lá!